tido o privilégio de estar em algumas frentes, e essas frentes trabalham no sentido de levar o Evangelho da Graça. Hoje eu tive mais uma vez o privilégio de estar com as crianças lá da escola Antônia Sicani, Dona Antônia Sicone, que é no Pequeno Coração, do lado da Cristolante, e ministrar aquelas crianças é gostoso, porque elas vêm com toda aquela agitação, e a turminha que eu tive hoje era a turma da tarde, uma turminha mais crescidinha, então eles ficam soltinhos quando saem da sala de aula, e aí nós temos que pedir realmente graça ao Senhor. Mas queria que você participasse, visse, alguns não podem. Aliás, foi colocado também no portal, então você pode ter visto lá o que eu vou mostrar aqui. Eu tentei mostrar no domingo, mas faltou algum aspecto técnico aqui. Vamos tentar ligar o negócio aqui, está sem sinal ainda. Só um instante. Não está entrando sinal aqui, eu acho que está tendo algum problema. Bom, isso aqui vai ser, vocês vão ficar para ver mesmo depois. Deixa isso para lá, senão vai atrasar aqui. Não. É isso aí, conseguimos. É difícil chegar na escola, né? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Algumas escolas aí que nós temos participado e levado o Evangelho. A maior escola é lá no Jardim América, são 7 salas de aula de primeira a quinta série, e eles se juntam todos no pátio. Aí eu, a Márcia, a Iracema, temos que nos desdobrar lá para poder mantê-los atentos, mas Deus tem ministrado, e a própria escola já fez uma declaração de que as crianças melhoraram muito depois que levamos o Evangelho. Então eu queria que você orasse por esse ministério. A gente tem estado a cada 15 dias nessas escolas. Hoje eu estive no Antônio Sicone, sexta-feira vamos de novo no Carmen Neto, que é lá no Jardim América, para continuar esse trabalho. Isso é um trabalho da igreja, estou indo fazer com a equipe, com os irmãos que vão, mas a igreja precisa estar intercedendo, precisa estar clamando. O Evangelho está chegando a essas crianças. O projeto Cristolândia é bem conhecido da igreja, mas logicamente que você precisa estar intercedendo também por esse projeto, para que Deus continue usando as nossas vidas e que o Senhor possa ministrar na vida desses homens, dessas pessoas que estão realmente fazendo a obra do Senhor. Não saiu o quê? Ainda acho esse negócio um dia. Ok. Ainda bem que vocês têm paciência. Tem, né? Ok. Aí Deus nos deu filhos para isso. Somente que diz. Agora, o trabalho da Cristolândia é feito pela igreja às sextas-feiras,
pastor vai com a equipe, tem as vigílias, tem sido muito interessante os trabalhos lá. Aos domingos nós estamos lá, ministrando para eles, levando a palavra, né? O irmão Edson já não está mais lá, ele já saiu, compromisso de trabalho. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão Então eu queria que você apresentar isso só para que você saiba que a igreja está envolvida com essas vidas. Eles vêm aqui, mas a realidade deles lá é outra, e eles são muito as nossas orações, os conflitos que eles têm. Agora mesmo há um motivo de preocupação, o pastor passou ali para mim, então eu gostaria de pedir à igreja que nós clamássemos agora, intercedêssemos pelas vidas das crianças nas escolas públicas. Nós estamos indo em 3 escolas. Quantas escolas existem? Falta obreiro para chegar a outras escolas. Tem algumas outras aqui em Itaquá, que a equipe da PEC vai também, mas nós precisamos de mais pessoas. Nós temos aí planejado já para dia 12, o impacto em Pequeno Coração, que vai ser na escola. Então nós precisamos muito do apoio, da ajuda, não só para o dia. No dia é legal, o movimento acontece, mas o depois, essa é a questão mais difícil, pessoas para dar continuidade, para fazer a manutenção das vidas que se convertem. Vamos colocar em pé, e eu quero convidar você para nós fazermos um clamor pelas vidas que estão aí realmente precisando da unção da graça do Senhor. Eu vou pedir ao pastor Jailton, o pastor pode fazer essa oração, e nós vamos, como igreja, acompanhar e confirmar a oração do pastor. E lembre daquelas crianças que estão recebendo a palavra, a semente da palavra está ficando no coração delas, e desses homens também que Deus está transformando, para que eles sejam homens e sejam expostos nas mãos do Senhor, e como igreja nós não deixemos de estar na retaguarda, amém? Oremos. Senhor, nós como igreja reunidos nesta noite, diante da Tua presença, adoramos o Teu nome, Te bendizemos porque Tu és nosso Deus, o único Deus, merecedor de louvor, de adoração. Obrigado porque em Cristo nós temos aceitação perante o Senhor. O Senhor nos lava com o Teu sangue, perdoa os nossos pecados, nos aceita diante do trono da Tua glória, e também nos dá o privilégio de sermos participantes da Tua obra, do Teu reino, da implantação do Teu reino aqui na terra. Louvamos ao Senhor porque tem nos dado o privilégio de, como igreja, não estarmos apenas buscando atividades para a nossa satisfação pessoal ou para o nosso entretenimento, embora fazer a Tua obra traga grande satisfação, mas o Senhor tem dado a nós também o privilégio de estar atuando em lugares, em instituições, na vida de pessoas que o Senhor deseja alcançar e que o Senhor tem abençoado e transformado através da nossa vida como igreja. Obrigado pela oportunidade de estarmos nas escolas desta cidade. Senhor, obrigado por estas portas abertas. Te louvamos pela vida do pastor Alberto, pela disposição e pela a Tua mão agindo na vida dele. Te louvamos pela vida da Márcia, da Iracema, da irmã Ida, do Marcos, de todos aqueles que sempre que podem estão juntos, participando e cooperando com esse trabalho. Oramos por estas escolas, louvamos ao Senhor pelo testemunho das professoras, dos funcionários, porque eles estão percebendo que há uma melhora. Isto é a influência do Teu Espírito, é o poder da Tua palavra que está agindo na vida destas crianças que têm sido atacadas e saturadas por toda sorte de maldades, de mensagens, de influências ruins, mas a Tua palavra faz a diferença e é poderosa para afastar todo o mal. Também oramos, ó Deus, por outras escolas, para que portas se abram e para que mais pessoas
estejam também disponíveis e dispostas a fazerem a obra do Senhor. Te louvamos pela Cristolândia, pelo nosso envolvimento com este projeto que é teu, que tem libertado e manifestado graça na vida de tantas pessoas, que tem abençoado tantas vidas. E nós sabemos, ó Pai, que é a obra do Senhor também que tem acontecido, o poder do Teu Espírito que está operando na vida de tantos homens, de mulheres, que hoje estão experimentando uma nova vida, que estão tendo agora a possibilidade de viver com a sua família, de viver na sociedade e de poderem realizar os seus sonhos, porque a Tua palavra está chegando até eles. Obrigado, ó Deus, por aqueles que Tu já tens restaurado e por aqueles que Tu ainda hás de restaurar. Mas nós oramos também pelas adversidades, pelas lutas, pelas oposições, por todas as barreiras que se levantam. Pedimos ao Senhor que manifeste o seu poder e destrua toda ação de Satanás, toda ação de homens malignos, iníquos, que não têm o temor do Senhor e que estão apenas lutando por interesses próprios, por interesses pessoais. Que o Senhor faça cair por terra todo o mal e que o trabalho continue crescendo, prosperando, avançando contra a obra das trevas. Eu sei que Tu estás à frente e nenhum mal, portanto, prevalecerá. Abençoa a liderança da Cristolândia, a coordenação, abençoa também o pessoal da Junta de Missões que cuida do trabalho ali, que o Senhor esteja dando sabedoria e graça. E Te pedimos que o Senhor visite a nossa igreja, levantando no nosso meio mais obreiros, mais pessoas que queiram dedicar um tempo das suas vidas durante a semana para estarem agindo, ó Deus, nos lares, nas escolas, na Cristolândia, nas ruas, fazendo o trabalho que é Teu e que o Senhor confiou a nós. Esteja levantando homens e mulheres, capacitando-os e usando para a glória do Teu nome. Abençoa cada vida que está aqui nesta noite. Fala conosco agora por meio da Tua palavra e que o nosso coração esteja pronto para recebê-la e que ela se misture com a nossa fé e produza grandes obras em nossa vida. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A obra do Senhor continua ocorrendo e acontecendo em todo lugar. Nós vamos ver missões em Chipre hoje, uma ilha lá na Grécia, tão longe, mas ali a obra do Senhor chegou. Atos 13, versículo 4 em diante, dando prosseguimento a esse estudo gostoso no livro de Atos. E é muito importante nós vermos que a obra do Senhor se alastrando, avançando, a expansão da obra do Senhor. Alguns aspectos são fundamentais para isso. Disposição, a disponibilidade que tanto o pastor ali na oração colocou, pessoas, homens e mulheres expostos para que o Senhor possa usar. Versículo 4 em diante de Atos 13: assim enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente a névoa e a escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Esses momentos, esses episódios, essas ocorrências que se dão no prosseguir da igreja, da ação da igreja, da expansão da igreja. Já quero começar afirmando novamente, porque nós já fizemos essa afirmação, que a igreja cristã ela cumprirá a sua tarefa quando a atividade missionária fizer parte da sua vida normal. Queria que você lesse comigo, se der para ler aí, umas letras um pouco pequenas. Vamos lá. A igreja cristã
cumprirá a sua tarefa quando a atividade missionária fizer parte da sua vida normal. Então entende-se que atividade missionária, o realizar missões, tem a ver com a natureza da igreja. Se a igreja não está realizando a obra missionária, ela é mais um lugar onde tem assistencialismo, obra social, confraternização. São coisas importantes, mas ela vai ficar apenas gerando e realizando essas coisas. Então existe, quando a igreja vai e cumpre e procura desenvolver a obra, que é obra missionária, então diversas reações humanas vão acontecer, mas elas não impedem o sucesso da igreja. É importante que nós, como igreja, saibamos disso, que há muita reação quando você leva a palavra e a igreja se envolve nos projetos, reações contrárias, reações adversas, reações que se levantam para tentar impedir, refrear. São ações externas, muitas vezes, outras vezes internas, porque são lutas que nós passamos quando nos dispomos nas mãos do Senhor. Se levanta a luta interna, o velho homem e todas essas obras, o mundo e tantas circunstâncias. Mas o que nós precisamos e estamos vendo aqui em Atos 13 é que ainda que haja essas reações contrárias, elas o quê? Não impedem o sucesso do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a boa nova de salvação. E então nós precisamos entender que temos em nossas mãos algo que é poderoso. É exatamente isso que nós precisamos incorporar, abraçar. Temos uma mensagem que não pode ser vencida por filosofias humanas, que outras ideologias podem suplantar. É uma mensagem poderosa, porque nós vemos nesse próprio texto, ao final, o que acontece com esse homem importante aqui. Então, o que evidencia o realizar esta obra? O Espírito Santo dirigiu a partida dos missionários, como nós lemos no versículo 4, assim enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então o Espírito Santo dirigindo a partida dos missionários, o Espírito Santo conduzindo-os, indo com eles para ministrar. A obra missionária tem total controle do Espírito Santo, porque se não for assim vai ser obra de quem? Da nossa denominação, obra apenas da minha comunidade? É do Espírito Santo, a obra é dele, a obra quem opera é ele, ele nos usa, e é ele quem vai trabalhar para convencer os homens do pecado. Então o não entendimento desse processo, igreja, resulta numa experiência inconsequente, e vai gerar um procedimento impetuoso. Vamos apenas lá, realizar, fazer, marcar a presença, mas não vai dar resultado isso não, se o Espírito Santo não estiver operando. Por isso que nós estamos vendo esses missionários indo, esses homens de Deus, proclamando o Evangelho. No versículo 4 e 5 fala que o Evangelho chegou nas sinagogas. Depois de atravessar, eles entram e chegam na sinagoga. Chegando em Salamina, a palavra de Deus lá na sinagoga era pregada. Por quê? Paulo, ele não deixa de oferecer o Evangelho primeiramente aos judeus. Veja Romanos 1,16, quem pode ler para mim, por favor? Romanos 1,16 está a comprovação disso, até porque Jesus tinha ordenado ir de primeiro aos perdidos da casa de Israel, e Paulo, ele procura observar o que o Senhor diz. O que diz lá? Primeiro do judeu. Por isso que aqui está a comprovação. Paulo vai e procura encontrar quais são os judeus que estão lá em Chipre, que é outro lugar, fora lá da terra deles, mas lá eles estão espalhados. Mas ele vai para anunciar aos judeus, porque é o povo que Deus manifesta, é o povo que inicialmente Deus traz todas as revelações, e esse povo precisa crer. Depois acontece um outro fator, que é exatamente o falso profeta.
Versículos 6 a 11 nós vamos encontrar aqui então, quando eles atravessam e chegam e acham agora um judeu chamado Bar-Jesus, que é mago e falso profeta. O falso profeta Elimas, que é um outro nome dado. O encontro de Paulo com esse judeu, que ganhava a vida com práticas de magia, ele alegava que era um profeta, e com isso levava muitos ao engano. Embora fosse proibida essa prática da magia, a lei também não era observada não, então todo mundo continuava fazendo esse tipo de coisa, porque para o judeu isso não podia acontecer. Lucas então declara e considera que esse malfeitor, ele na verdade era praticante de magia negra, que é a obra que o diabo quer fazer, camufla-se em nome de religião, é o que acontece hoje em dia, o ocultismo que está ali camuflado, e daqui a pouco aquelas pessoas começam a perceber algumas ações estranhas em sua vida, porque não é outra coisa senão a obra de Satanás. Seu nome Bar-Jesus, ou filho de Josué, ou filho de Jesus, ou Elimas, o mágico, como também é tido, acontece que ele está lá impedindo uma pessoa. O inimigo está trabalhando para que esse homem, chamado Sérgio Paulo, procônsul, não chegue ao conhecimento da palavra de Deus. Versículo 8: mas Elimas, o mago, pois assim traduzido seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Um homem de posição está tentando, interessado, porque ouvira falar da ação da igreja, dos homens de Deus, do poder do evangelho, então ele está interessado, mas quem está chegando e atravessando no caminho? A obra de Satanás. Isso continua acontecendo, meus irmãos, e nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo. A igreja vai cumprir e deve cumprir a sua função, a sua obra de levar o evangelho, mas não pode faltar a dependência do Espírito Santo. Então, esse procônsul, ele está interessado na prática do evangelho, da obra do evangelho, mas não interessado nas práticas ocultistas que esse falso Jesus, como está dito aqui, quer demonstrar. A oposição, meus irmãos, das trevas, ela é uma marca comprobatória da obra missionária que é dirigida pelo Espírito Santo. Então presta bem atenção, porque as trevas se levantam. Por quê? Porque a obra que é feita na direção do Espírito Santo é a obra verdadeira, é a real obra, é aquela obra que vai transformar. Então, na verdade, o que acontece? A ação do maligno acaba autenticando essa obra, porque se fosse uma obra falsa, mentirosa, que estivéssemos anunciando, não haveria nenhuma oposição. Então, na verdade, ela é uma obra que ela é blindada pelo poder de Deus contra qualquer obra contrária, seja essa obra maligna, geralmente é maligna, mas também existe manipulação humana, os homens tentando interferir para que o evangelho não se alastre, e aí tem política, aí tem todas essas ações aí fora, mas existe também uma ação que é meramente política, interesses escusos, pessoas querendo atrapalhar, interferir para poder impedir a ação da igreja. Por isso que nós vamos ver sempre, irmãos, a oposição. Quando a atividade missionária faz parte da vida normal da igreja, ela vai ter oposição, apenas a oposição maligna, a obra maligna vai se manifestar, porque se a igreja, presta atenção, estiver na direção do Espírito Santo, e o povo estiver ouvindo e indo conforme a direção do Espírito Santo, é a obra maligna que vem, mas não haverá outras obras que seriam frutos de falta de acordo, ou porque nós não estamos nos entendendo, porque o Espírito Santo vai tornar-nos unidos. O Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração para levar-nos à consciência de que todos temos que fazer a obra do Senhor. Então a oposição vai ser do maligno mesmo, vai vir de fora. Então nós temos que trabalhar. Existem as más influências que virão para tentar afastar, os instigadores, como esse Bar-Jesus, que se levantam porque estão vendo o progresso da obra, querem entrar para atrapalhar. Veja um texto de Atos 18:6. Alguém vai ler para mim? Outro irmão, 1 de Coríntios 16:9. Outro irmão, 2 Timóteo 3:8. Aí cuidado, vai todo mundo em Atos 18, não vai um só.
Atos 18, 6. Quem achar, lê para mim, por favor. Atos 18, 6. Aqui está Paulo falando contra esses irmãos que estão resistindo, se opondo, não é? Então é uma oposição humana. O evangelho é pregado e há oposição, há rejeição. Então isto vai acontecer sim. 1 Coríntios 16, 9. A porta está aberta para o anúncio do evangelho. A oportunidade está aí. Nós temos no nosso país essa liberdade maravilhosa. Agora não esqueça que há oposição. Oposição é certa. Haverá uma tentativa de impedir. 2 Timóteo 3, 8. A resistência, James e Jambres diz lá que eram aqueles encantadores lá que faziam também as obras de magia para o faraó achar que eles tinham poder também. Então eram aqueles que resistiam, uma ação resistente. Daí a necessidade da igreja não esquecer, não importa a obra que vai ser feita, o projeto que tem, clamor, oração, dependência, porque nós vamos encontrar ações resistentes a essa obra, porque o inimigo está interessado em que as pessoas continuem na sua cegueira. E aí então nós precisamos a persistência da nossa parte, porque as trevas se levantam. A persistência das trevas tem por alvo o quê? A desistência, que você desista. Eu vou lá fazer a obra, mas depois chega em casa, eu tenho briga, eu tenho isso, tenho aquilo. Quem está fazendo isso? Quem está trabalhando para você desistir? O inimigo. Ele faz isso mesmo para você parar, para você estacionar, e você viver para você ou viver para os seus interesses. O Senhor nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele tem algo a operar e vai fazer através de nós. Não desista daquilo que o Senhor colocou em seu coração. Há barreiras, sim, haverá e continuará havendo. Há dificuldade, continuará tendo sim, mas você não desista daquilo que o Senhor pôs no seu coração. Você tem desejo de fazer e cumprir a obra do Senhor e fazer a obra do Senhor? Vá em frente, porque o Senhor vai te dar força e graça para isso. Você não pode pensar em desistir. O apóstolo Pedro, ele advertindo contra os falsos mestres, lá em 2 de Pedro 2,18, veja o que ele diz. É interessante esse texto, estava lendo agora à tarde, 2 de Pedro 2,18, ele fala o seguinte: pois proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Presta atenção, esse texto é interessante. Pois proferindo palavras, quem são esses? São os falsos mestres. Palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. As pessoas têm desejo de sair do erro, elas querem sair da vida errada, mas os falsos mestres, os instrumentos do diabo, continuam trabalhando na vida das pessoas para que ela pense que ela está errada se ela deixar de praticar essas coisas erradas aí que o mundo oferece. Então é uma declaração filosófica que causa um efeito de engano, é um tipo de um alucinógeno que atinge a moral das pessoas, e essas pessoas acabam saindo para praticar ou se envolvendo nessas práticas que são totalmente contrárias e ofendem o coração de Deus. Você também tem o direito de ser feliz. Já ouviu alguém falar assim? Você tem o direito de ser feliz. Ou as pessoas dizem, eu também tenho o direito de ser feliz. Isso é uma declaração, no mínimo, duvidosa. Sabe por quê? Porque talvez isso é uma ideia que a pessoa está tendo para praticar aquilo que não agrada a Deus. Eu não sei, pode ser que foi esse o pensamento de Eva, logo após as palavras enganadoras da serpente.
Quando a serpente diz: certamente não morrerás, e a serpente continua dizendo: vocês serão iguais a Deus. Então eu acho que a Eva pôs na cabeça: porque eu tenho o direito também de ser feliz, né? Então eu vou ser feliz. E a gente ouve essas coisas, e infelizmente o que está se dizendo aí é que quando a pessoa profere isso, ela está assumindo a culpa, ela está no erro, e ela quer que as pessoas aceitem o seu erro, a sua rebeldia, essa voluntariedade para o pecado. É difícil você ter pessoas que você gosta, ama, pessoas que você tem um relacionamento, e essas pessoas estão no erro, estão mergulhadas no erro, e tentam convencer você de que ela está certa, e que você está criticando apenas a sua atitude. Eu também tenho o direito de ser feliz. Quem é feliz indo contra o princípio da palavra de Deus? Ninguém vai ser feliz assim. É o engano do maligno, é a obra de Satanás. Por isso que a igreja, quando faz missões, ela não pode pensar apenas em ações que sejam ações de impacto ou que deixem lá uma boa impressão, mas ela tem que entrar na autoridade do poder do Espírito Santo, para que as obras do diabo na vida das pessoas caiam. Esses espíritos malignos estão levando-as a viver uma vida desregrada, uma vida de prostituição. Elas possam perceber essa ação. Por isso é necessário a igreja estar na dependência completa do Senhor, em oração, clamor, para que essas ações do maligno caiam por terra. Então não desanime, seja persistente, porque Satanás está interessado na sua desistência. A igreja está comprometida, sintonizada com o Espírito Santo. Se ela está, o que vai acontecer? Ela terá sucesso na obra missionária. Quantos vão se converter? Quantas pessoas vão se render a Cristo? Não precisa se preocupar com isso não. Vai e faz, vai e anuncia, vai e faz a obra, deixa que o restante o Senhor vai cuidar. Quando eu passo na escola pública, e que depois eu saio dali, que eu falei, contei a mensagem, contei a história, e as crianças participaram e elas oram, eu não fico preocupado. Será que as crianças receberam ou não? Porque eu fui, proclamei, anunciei. Eu fui e falei do plano da salvação, falei do amor de Deus, falei do pecado que elas têm, falei que elas estão com o coração sujo se continuam em pecado, mas apresentei a solução, que é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, e elas oraram pedindo que Jesus entrasse no coração. Eu não duvido da ação de Deus na vida dessas crianças. Se vai refletir agora ou depois, isso não me preocupa, porque o papel nosso é estar comprometido, sintonizados com o Espírito Santo, porque aí o sucesso vai acontecer. A obra missionária terá sucesso. Não é a minha igreja que vai ter sucesso, não é o meu ministério que vai ter sucesso, é a obra missionária. Quantas pessoas que você nem conhece, por causa de um relacionamento contigo, uma declaração que você fez, hoje serve a Deus, você nem está sabendo? Quantos? Porque você no momento estava ali na dependência, e o Senhor o usou e ministrou na vida daquela pessoa. Muita gente. E que seja assim. Veja o versículo 9 do texto de Atos 13. No versículo 9 nós começamos a ver então uma ação mais direta da parte de Paulo. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. A obra que nós vamos fazer, ela tem a oposição natural, porque nós estamos levando a verdade da palavra de Deus, e quem está fora dos caminhos da verdade está na mentira, está nas trevas. Então a luz chegou às trevas, vão ter que perceber isso, vão sentir isso. Por isso que Paulo, chegando, diz o texto que ele fixa os olhos nele, e ele faz uma declaração: filho do diabo, cheio de todo engano. A igreja de Cristo, quando ela está na dependência do Senhor, e precisa e deve estar sempre, ela naturalmente, ao chegar, as obras das trevas vão se manifestar. Haverá inquietação, haverá um incômodo que vai se instalar na vida daqueles que estão comprometidos com as trevas. Por isso que o estado normal da igreja é ser uma igreja cheia do Espírito Santo, do poder, para que quando chegar, incomode mesmo. Já chegou esses crentes aí para incomodar. Não tem problema não viemos aqui para ser amistosos, não viemos aqui para fazer parceria, não viemos aqui para ser conivente com política religiosa de ninguém. Viemos aqui para trazer a mensagem que transforma, que é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Então não tem que
sabe? Vamos fazer meio campo, vamos lá e vamos fazer o que nós temos que fazer. Foi dada a permissão, foi feito lá o ofício para a escola deu sim, então pode levantar o inferno contra nós, vamos fazer esse trabalho lá na terra prometida, em nome de Jesus. Então a igreja não pode ficar. Paulo, ele chega e fixa os olhos. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse versículo é que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos. Se é cheio do Espírito Santo, é para ir para cima, meu irmão. É para enfrentar as obras das trevas. Não é só para ficar dando glória a Deus e aleluia e cantando musiquinha de anjo voando para ir para cá. É para enfrentar as obras das trevas. Porque tem esse negócio de cheio do Espírito Santo que parece fantasia, né? Só fica lá desfilando coisa para ir para cá. Não, é para enfrentar, é para ir lá. E aí, identifica, se está cheio do Espírito Santo, já sabe o que está ali. É um filho do diabo. Se é filho do diabo, já precisa ser enfrentado. Então, tirar a obra de Satanás. Versículo 10. Eu penso que nós temos que fazer uma análise mais apurada desse versículo. E nós precisamos observar o quê? Que esse versículo vai falar, filho do diabo. Olha só, como Paulo apresenta o discernimento que é dado para ele pelo Espírito de Deus sobre esta ação de Satanás. Ele é o que? Cheio de todo engano. O que mais? Toda maldade. Inimigo de toda justiça. E não cessa de perverter o caminho reto do Senhor. Pronto, identificou a ação de Satanás. Você começa a ver oposição. Essas oposições, mas nós aqui temos liberdade, temos direito e não sei o que, a Constituição, o pessoal vai por esses caminhos aí para fazer com que os cristãos fechem a boca. Meu irmão, a minha Constituição, a tua Constituição é essa daqui ou não? Tem a do Brasil e a gente respeita, mas se a Constituição do Brasil diz que eu posso pregar o Evangelho, eu não estou nem aí com os parágrafos que estão lá na Constituição do Brasil, que diz que eu posso pregar o Evangelho. Não está lá escrito isso? Agora, se disser que não posso, eu vou pregar assim mesmo. Porque nós temos o dever, anúncio. Então, o Paulo identifica. E uma coisa que me chamou a atenção também nesse versículo, você está com a Bíblia aberta aí? Versículo 10. O que Paulo fala da ação, das manifestações da ação do maligno, de engano? Todo engano, não é algum engano superficial, é todo engano. Está falando o que mais? Toda maldade. O que o inimigo tenta fazer? Trazer maldade sobre a vida das pessoas, enchê-las com pensamentos do inferno, para que depois elas vão lá e façam desgraça contra a vida delas e a vida das outras pessoas. Toda maldade, inimigo de toda justiça. Quando eu prego o Evangelho, eu estou falando da justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Então, inimigo, ele não quer justiça, ele quer que a injustiça seja estabelecida. Quanto mais erro, melhor. A sociedade que nós estamos vivendo está complicado, está muito sério isso, porque quanto mais errado, melhor. É assim que está. E depois, aquilo que Satanás sempre fez desde o início, continua fazendo, não cessa de perverter os caminhos retos. Quando fala dos caminhos do Senhor, fala a qualidade. Quais são? Retos, caminhos retos. Então nós estamos levando o caminho que vai levar essa pessoa a ter alegria, paz, vitória, garantia da sua alma. Por isso que nós não podemos recuar, como Paulo, partir para cima. A igreja deve agir com eficácia contra isso. Agora a mão do Senhor está contra ti, ficará cego, sem ver o sol. O inimigo vai tentar, porque no livro de Atos você vê muitas ações contrárias à obra do Evangelho, se levantando, prendendo Paulo, jogando na cadeia, calabouço, todas essas coisas. Mas estava lá Deus operando e mantendo os servos dele, enquanto eles deveriam pregar o Evangelho. Então o inimigo vai trabalhar sempre assim. Nós temos as contrariedades, nós temos as oposições que se levantam para que nós façamos a obra. São internas muitas vezes. É o meu coração que muitas vezes está preso ainda a alguma circunstância de garantia de vida, aí eu fico lá, não vou não, porque eu tenho isso e aquilo, eu preciso cuidar disso e daquilo. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a libertação nisso também, e aí partir para cima, ir como o povo de Deus, como exército vitorioso, e vencer as obras das trevas. Quando o procônsul Sérgio Paulo manifesta interesse na obra do Senhor, esse filho do diabo se levanta para se opor.
não é diferente nas vidas que nós vamos levar. Então o que nós temos que fazer como igreja? Ir contra esses filhos de Satanás, logicamente na unção, na direção do Espírito Santo, porque senão nós vamos fazer uma coisa que é do homem, nós temos que fazer na direção do Senhor. E lógico que o Senhor vai cumprir o papel dele através da nossa vida. Igreja, nós temos um compromisso com a obra missionária direto. Entrar em campo com Cristo pelas nações, entrar no campo de batalha. Logicamente que nós vamos usar a estratégia aí dos jogos da seleção para tentar evangelizar as pessoas, mas o campo que nós vamos estar não tem nada a ver com aquele campo onde estão os jogadores lá se arrebentando para tentar marcar um gol. O campo que nós estamos é o campo do anúncio do Evangelho. É o campo onde Satanás já levantou os seus zagueiros, né, os seus ataques das trevas, para que a gente não prossiga. Mas no nosso campo, quem está? Cristo Jesus. Ele é o comandante, ele é o que vai à frente, ele vai dando toda a autoridade. Então nós vamos conquistar vidas para a glória do Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê coragem. Fique em pé, irmão. Peça ao Senhor, continue clamando: Senhor, não me deixe ficar indiferente a esta realidade, a esta obra tão tremenda que é o anúncio do Evangelho, que é levar a palavra de salvação. Vamos orar, depois o pastor vai dar algumas informações. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que temos o dever, a obrigação, que assim que nós nos vemos em relação à tua obra, porque fomos resgatados das trevas, fomos tirados das garras de Satanás, e hoje fomos chamados pelo Senhor Jesus para sermos instrumentos dele, para sermos homens e mulheres que lutem, que sejam soldados, que estejam envolvidos com a obra tremenda do Evangelho, da proclamação da vida para aqueles que ainda não têm vida. Senhor, desperta, aviva-nos, faz de nós, ó Pai, esses homens e mulheres que possamos compreender e nos envolver mais e mais com a Tua obra, para a glória do Teu nome. Dá mais e mais da Tua direção e confirma a Tua obra na vida de cada servo Teu. Eu clamo a Ti e peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Pastor Jair. Gostaria só de dar alguns lembretes e alguns avisos. Amanhã temos culto no Pequeno Coração, saída daqui do templo às 10:07. Você pode chegar aqui no horário, porque nós saímos daqui pontualmente às 10:07, ok? No sábado, toda a liderança, a diretoria, Ministério de Louvor estão convocados para a nossa reunião mensal, sábado às 8:30 da manhã. Tomaremos café aqui juntos. Um detalhe: se você não estudou o livro Vida de Líderes, ou Vida de Líder, estude esta semana a primeira lição, o primeiro capítulo do livro, que nós teremos já sábado a nossa primeira aula do nosso curso ou treinamento de liderança, cujo tema é Vida de Líder. Então venha preparado, porque o chicote vai estralar, então não pense que vai ser moleza. Nós não vamos dar moleza, porque para ser líder tem que estar realmente preparado, tem que estar pronto. Os desafios são muitos, como a gente viu aí. Já pensou se Paulo não estivesse pronto para lidar com essa situação, né? O capeta tinha tripudiado e o procônsul ia para o inferno e Paulo ia para casa triste porque não tinha feito a obra, mas ele estava preparado. Então foi possível. No final do texto lá diz que o procônsul ficou maravilhado e se converteu, porque Paulo estava preparado para aquilo. Nós devemos estar também. Agora, seguinte, domingo às 2 da tarde, saída daqui às 14 horas, nós estaremos saindo daqui para uma caminhada de oração lá na Terra Prometida, ok? Vamos fazer a caminhada de oração daqui até a Terra Prometida. Não, nós vamos de van até lá, ok? E vamos depois dar uma volta em algumas ruas do bairro lá de Jardinápolis e Terra Prometida, porque como o pastor Alberto já falou aqui, dia 12 nós teremos lá um evento. Nós chamamos de impacto. Nosso objetivo é impactar a vida das pessoas positivamente e espiritualmente, principalmente. Por isso precisamos de oração, porque como você viu no texto, nós vamos lidar lá contra as obras das trevas, contra o poder de Satanás, que não podemos vencer se não for pela oração e pela dependência do Espírito Santo de Deus. Então nós contamos com a presença dos irmãos, contamos com a sua participação nesta caminhada. Sairemos daqui do templo às 2 da tarde. Se depois você já quiser voltar para cá e ficar direto para o culto, não tem problema.
problema, a gente providencia um café da tarde aí, para que você possa ficar direto, para que você possa ficar direto, para que você possa ficar direto, para que você possa ficar